Boa tarde, vamos gravar um videozinho aí sobre geometria. Vai ser um videozinho longo hoje, porque muita coisa, né? A gente vai começar falando aí de ângulos, tá? Ângulo, como está escrito aí para você, é a região compreendida entre duas semirretas de mesma origem. Mas professor, o que é uma semirreta? Então vamos lá, vamos te ajudar a ser feliz. Semirreta é aquilo que tem origem e não tem fim. Ela tem uma orientação, beleza? E passa por um pontinho. Vamos supor que ela nasce aqui no zero, passa por um pontinho A qualquer e continua. Isso aí é uma semirreta. Então, se você olhar o nosso desenhozinho aqui de ângulo, ó, você pode perceber que eu tenho a origem, ó, tenho o Azinho aqui. Então, essa é a minha primeira semirreta. E tem outra semirreta chamada de OB, tá vendo? Então, na verdade, a gente tem duas semirretas aqui, ó. Beleza? Elas estão aqui, ó. Seja OA e a outra que seja OB, ok? Só que elas estão na mesma origem, ou seja, elas estão num pontozinho de encontro, tá bom? Então essa regiãozinha aqui dentro, ó, onde está escrita a palavra ângulo, que a gente chama de ângulo, ok? Essa regiãozinha aqui, ó, tá vendo vermelhinho ali, ó? Isso tudo aqui é o nosso ângulo, ok? Agora a gente vai ver os tipos de ângulo, ó. O primeiro ângulo que eu vou apresentar para vocês é o ângulo agudo, ó. Agudo. Ângulo agudo é todo ângulo que ele é maior do que 0 grau, chamar ele de alfa, tá? E menor do que 90 graus, tá? Então tá aqui ó, um exemplo pra gente, ó. 40 graus, ele é maior do que 0 e menor do que 90. Então, se ele está compreendido nessa região entre 0 e 90, esse ângulo pode ser chamado de agudo, ok? A gente vai ver os outros ângulos aí agora, tá? Só um minutinho. O próximo ângulo que a gente vai verificar aí, ó, é o ângulo reto, ok? O ângulo reto é o ângulo de 90 graus, tá? É o cantinho da parede, como você quiser chamar aí, mas é todo ângulo que tenha exatamente 90 graus. Então, ó, ângulo reto, ele possui exatamente 90 graus, ou seja, ele é igual a 90 graus, ele não tem variação de ângulo, igual ao primeiro ângulo, tá bom? Ele sempre vai ser representado por esse desenhozinho aqui, ó, esse quadradinho com uma bolinha dentro, ok? Esse é o nosso ângulo reto. Agora a gente tem o ângulo obtuso. O ângulo obtuso, ele tá igualzinho o ângulo agudo, né? Ele está compreendido num intervalo, ou seja, é qualquer ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180 graus, tá? Todo ângulo que estiver compreendido nesse intervalozinho numérico aqui, ó, esse intervalo de 90 até 180, ele é chamado de ângulo obtuso, ok? Aqui um exemplo pra gente de ângulo obtuso, ó, 145 graus, ok? Vamos continuar nosso videozinho aí, falando agora do ângulo raso, né? O ângulo raso é um ângulo que é igual numericamente a 180 graus, ok? Então, quando você vê um ângulo de 180 graus, esse ângulo é chamado de raso, tá? Exatamente 180 graus, tá vendo, ó? Aqui eu posso falar que é o meu ponto A, aqui eu posso falar que é o meu ponto B, e aqui no meiozinho, ó, eu posso chamar de origem, ok? Então esse é o nosso ângulo raso, tranquilo? Agora, ângulo côncavo. É um ângulo com medida entre 180 e 360 graus, tá? Sempre você pegar um ângulo com essa medida aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó, ou seja, maior do que 180 e menor do que 360 graus. Esse ângulo é chamado de ângulo côncavo, ok? São só as classificações por enquanto, tá, gente? Ângulo completo ou de uma volta. É um ângulo com a medida exatamente igual a 360 graus, ou seja, é uma circunferência completa, tá? Só para lembrar alguns fatos aqui da circunferência, toda circunferência ela possui um centro, aproveitando esse aqui, a gente está falando de ângulo, vamos falar da circunferência, tá? Ela possui um centro, que a gente pode chamar de C ou de O de origem. Ela possui uma medida aqui, ó, chamada de raio. Raio, anota aí, é a distância entre a origem e qualquer ponto da circunferência, que eu vou chamar de ponto P, ok?
Mas se, por exemplo, eu ligasse aqui, ó, num ponto P', o segmento OP' também seria raio, porque ele possui a distância da origem até um ponto qualquer, ok? Depois a gente tem um carinha muito famoso também aqui, chamado diâmetro. Diâmetro é a medida de 2 vezes o raio, tá? Então o diâmetro ele é igual a 2 vezes o raio, é o dobro do raio. Isso quer dizer que o raio, por sua vez, é igual a metade do diâmetro, ok? Essas duas relações nos ajudam muito aí, tá? Então vamos lá, vou te mostrar agora o que é o diâmetro, ó. Presta atenção nesse desenhozinho que eu vou fazer agora, ó. Aqui para baixo está um raio, aqui para cima está outro raio, certo? Opa, peraí que não foi até o final. Vamos lá, então aqui tem um ponto Q e aqui um ponto R. O segmento QR, ele é chamado diâmetro, ou corda especial. Por que corda especial, professor? Porque ele é uma corda especial, porque ele passa pela origem. Corda é todo o segmento que liga 2 pontos da circunferência internamente, sem passar pela origem. Mas existe uma corda especial, que é o diâmetro. Tá vendo? Ela passa pela origem, ó. Essa é a diferença de corda e de diâmetro, tá? Apesar do diâmetro ser uma espécie de corda, ok? Então vamos seguindo aí os nossos conceitos e vamos falar agora do ângulo complementar e do ângulo suplementar, tá bom? Ângulo complementar vai ser toda vez que eu pegar 2 ângulos e adicioná-los, ou seja, fazer um somatório deles, e esse somatório der igual a 90 graus. Então, ó, deixa eu colocar aqui, ó, vou chamar aqui de alfa por enquanto e aqui de beta, tá bom? Isso quer dizer que se eu pegar alfa mais beta, isso tem que dar 90 graus, ok? Verifica aqui comigo, ó. Quanto que é 25 graus mais 65 graus? Ó, 5 mais 5, 10, vai 1. 6 com 1, 7, com 2, 9, ou seja, 90 graus. Isso quer dizer que o somatório desses 2 ângulos aí, ó, mede um ângulo reto, tá? Então, esses 2 ângulos são complementares. A mesma ideia a gente vai implementar aqui, ó, agora nos ângulos suplementares, tá bom? Ângulos suplementares são 2 ângulos que adicionados medem 180 graus, tá? Vamos dar um nomezinho aqui para esses ângulos e vamos adicioná-los, tá? Se eu somar esses 2 caras, eles têm que medir 180 graus, ok? Vamos verificar se isso é verdade, ó. 5 com 5 dá 10, vai 1, é isso? Ó, 3 com 4 dá 7, com 1, 8. 1 com nada dá 1, 180 graus. Isso quer dizer que esses 2 ângulos que eu estou mostrando para vocês, eles cumprem a nossa propriedade aí dos ângulos suplementares, ok? Vamos falar rapidinho agora dos ângulos internos e ângulos externos, ok? Ângulo interno, o nome já está dizendo, é aquilo que está dentro, ok? Então não tem muito mistério, né? Então, ó, olha para esse ângulo de 120 graus aqui, ó, tá vendo? Ele é interno ao nosso hexágono. E se você pegar esse 60 graus aqui, ó, ele é externo. Lembra da propriedade dos ângulos suplementares? Então, ó, ela se verifica aqui também, ó. Se você perceber, ó, eu tenho 120 mais 60, ó. Vê se o desenho aqui não fica igualzinho do nosso ângulo raso, que é 180 graus. Então, ó, aqui eu já faço cumprir a propriedade dos ângulos suplementares, tá bom? Então, qualquer ângulo que a gente somar aqui desse hexágono, sempre vai dar a mesma coisa, porque ele é regular, tá vendo, ó? Toda vez que ele tem essas marcações aqui, ó, elas não são iguais. Espera aí, opa. Se elas são iguais, ó, tá demonstrando pra gente que todos os lados são iguais. E se todos os lados têm o mesmo tamanho, isso quer dizer que eles vão formar ângulos idênticos, ok? Então aqui vai cumprir várias propriedades dos polígonos e da geometria em geral, tá? Isso já ajuda a gente a matar muita questão de prova, só com esse conhecimento de ângulos e a parte dele ser regular, tá bom? Vamos lá, um exemplo aqui que eu preparei para você rapidinho, que eu vou aproveitar e falar de ângulo interno e externo de um triângulo e vou te dar uma propriedade aqui muito importante, tá bom? Preste atenção aqui comigo, olha só.
Olha para esse ângulo aqui, ó. Ele mede 134 graus. Se você adicionar ele a x, você descobre o valor de x. Isso quer dizer que 134 mais x é igual a 180. Repare que ele tem um desenhozinho, ó, do ângulo raso, ó. Olha o ângulo raso aqui, ó. Confere aí. Então eu posso aplicar essa propriedade aqui, ó, tá? Dos ângulos suplementares. Isso quer dizer que o meu x vai ser igual a 180 menos 134. Isso quer dizer que eu vou ter 46 graus. 46, ó. 6 com 4, 10, vai 1. 4 e 4, 8, com 1, 180, ok? Então, ó, o valor do nosso x é 46 graus. Então, vou botar aqui, ó, 46 graus, tá? Opa, 46 graus. Isso quer dizer que eu consigo achar o y aqui, ó, de duas formas. Esse y eu posso encontrar de duas formas. A primeira forma, é lembrando que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus, ok? Então, se você fizer a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, tem que dar 180. Isso quer dizer que se eu pegar esse 75, que está aqui, ó, somar com esse 46 que eu acabei de encontrar, e somar com esse y, isso tem que dar 180, ok? Então, vamos lá. 75 mais 46 mais y é igual a 180. Isso quer dizer que y é igual a 180 menos 75 mais 46, 110 com 11, 121. 121. Y é igual 9 dá 180, então dá 59 aqui, não é isso? Pronto, 59 graus. Tranquilo? Esse é o valor do y. Agora, eu quero que você preste atenção numa coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, uma propriedade muito importante. Você está vendo o y e o 75? Ó, esses dois ângulos aqui que eu estou marcando de marronzinho. Então, eles são opostos ao ângulo de 134 graus. Tem uma propriedade que diz o seguinte para a gente, que dois ângulos internos de qualquer triângulo, tá? Dois ângulos internos de qualquer triângulo não adjacentes ao ângulo externo, sempre vai dar a medida do ângulo externo. Isso quer dizer que eu posso fazer isso aqui, ó, uma segunda resolução para y. Ó, eu posso fazer 75 mais y é igual a 134 graus. Y é igual a 134 menos 75. Y é igual, ó, aqui eu vou pedir um emprestado. Esse cara vai ficar valendo de 2, não é isso? Aqui virou 14, vira 9. Tranquilo? Esse cara vai pedir um emprestado, fica valendo de 12, aqui dá 7. Dá 5, 59. Beleza? Então, ó, observe que a gente achou o y de duas maneiras diferentes, mas achamos o mesmo resultado. Então, as propriedades funcionam. Aí você tem que saber. Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, que a soma dos ângulos externos, tá? Externos, agora não é mais interno. Dos ângulos externos de qualquer polígono, agora não é mais do triângulo, de qualquer polígono é sempre 360 graus, tá? Se você fizer aqui, ó, os ângulos externos, a complementação dos ângulos externos desse triângulo aqui, ó, se a gente achou que o y vale 59, isso quer dizer que isso aqui é 121. Se a gente achou que esse aqui é 75, isso quer dizer que esse aqui é 105, para dar 180. E se você somar 121 com 105, dá 226, com 134, 360 graus, ok? Então, sempre vai dar essa soma, porque a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, não é do triângulo, tá? De qualquer polígono, ó, sempre vai ser igual a 360 graus, tranquilo? Então, ó, observe as propriedades que elas são muito importantes para geometria, tá? Aproveitando que a gente está falando de ângulo, já acabei caindo lá para o triângulo, né? Eu queria falar um pouquinho com vocês do triângulo retângulo. É um cara muito especial para a gente na matemática, tá? Então, ó, todo triângulo retângulo, ele tem um lado chamado de hipotenusa. Esse lado ele é sempre contrário, ou seja, oposto ao maior ângulo.
E como é um triângulo retângulo, esse triângulo ele vai ter um ângulo de 90 graus, tá vendo? Olha lá o desenhozinho que eu falei pra vocês, ó. Tava só sem a bolinha, eu coloquei a bolinha ali agora, tá? Então, ó, a hipotenusa é sempre oposto ao maior ângulo, que é o ângulo de 90 graus. Os outros dois são denominados catetos, tá? E ele só vai mudar de nome quando eu marcar um ângulo, que ele vai ser cateto oposto e cateto adjacente. Vou deixar isso um pouquinho mais pra frente, tá? Nesse vídeo eu não vou tratar disso não. Então, ó, esse triângulo é muito importante, porque nesse triângulo nasce a primeira relação trigonométrica que a gente conhece da matemática, tá? Que é o Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras, ele te auxilia em muitos fatores da matemática, em muitos. Ele está presente em quase todas as disciplinas da matemática, tá? Tá lá na função de primeiro grau, dá pra gente resolver por um Pitágorazinho, tá lá na geometria analítica, tá em um monte de lugar, tá bom? Tá na geometria espacial. Então a gente vai ter sempre que saber o Teorema de Pitágoras. Então eu queria te mostrar o Teorema de Pitágoras a partir de uma ótica que eu acho a mais viável, tá? Eu vou te apresentar o primeiro triângulo pitagórico que a gente conhece, que é o 3, 4 e 5. Esse triângulo, ele tem lados especiais, ó. Por exemplo, esse A aqui, ó, vale 3, esse B vale 4 e esse C vale 5. Lembrando que o C, ele é a nossa hipotenusa, ó, porque ele está oposto ao maior ângulo, que é o de 90 graus, tranquilo? E o A, ó, é um cateto e o B é outro cateto. Então, o Teorema de Pitágoras pode ser demonstrado pela área. Se você contar aqui, ó, área, se você lembra da área de um quadrado, é lado vezes lado. Ou seja, aqui tem, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 vezes 3 dá 9. Eu tenho 9 quadradinhos aqui. E esse carinha aqui, ó, ele tem lado 4. Isso quer dizer que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 vezes 4. Isso dá 16. E se você somar 16 mais 9, isso dá 25. Que é o que acontece aqui, ó, nessa outra área, tá vendo? 25, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vezes 5. Então aqui eu tenho 25 quadradinhos. Isso quer dizer o seguinte, que a gente pegou o primeiro cateto, elevou ao quadrado, né? 3 ao quadrado é 9. Ó. 3 ao quadrado, se você lembrar, é 9. Adicionou ao segundo cateto, ó, elevado ao quadrado, que é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. Daí a gente pegou a hipotenusa, que nesse desenho aqui é C. Não grave pela letra, porque o examinador pode ser maléfico e trocar isso, tá? Então aqui, ó, é o 5 ao quadrado. Grave pela posição. A gente já viu que isso aqui realmente dá 25. Tá vendo aqui em cima? Ó? Deu 25. Então, ó, isso aqui, ó, é o nosso Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele diz pra gente o seguinte, que a soma dos quadrados dos catetos vai ser igual ao quadrado da hipotenusa, ok? Esse é um dos teoremas mais importantes da matemática, você tem que saber ele, ok? Grave isso aí com você. Agora eu vou te explicar aí em 2 exemplos rapidinho como é que a gente resolve o Teorema de Pitágoras, tá bom? Vamos lá, presta atenção aqui rapidinho, ó. Observe que esse 4 aqui é a nossa hipotenusa, ó, está oposto ao ângulo de 90, perceba aqui, ó, o desenhozinho do ângulo de 90, tá vendo a bolinha lá dentro, ó? Esse cara é um dos catetos, e esse cara aqui que a gente chamou de H é um outro cateto. Isso quer dizer que eu posso fazer 4 elevado ao quadrado igual a H ao quadrado mais 2 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, H ao quadrado é H ao quadrado, e 2 ao quadrado é 4, ok? Passei o 4 para o outro lado, ó, ele ficou negativo, a gente troca a operação, tá? Não troca o sinal não, troca a operação, grava sempre assim. Então, ó, 16 menos 4 dá 12, e H ao quadrado. Agora, eu quero que você perceba o seguinte, que a gente caiu nisso aqui, ó. Quero que você venha comigo, esquece a resolução lá, e venha para cá, ó. Igual a 12. A gente tem que lembrar aqui o seguinte, que o que eu faço de um lado da equação, eu faço do outro, ok? Então, na verdade, eu estou tirando a raiz aqui e a raiz ali. Só que esse 12 a gente corta com essa raiz, e ali a gente vai ter que tirar a raiz do 12. Como é que eu tiro a raiz do 12, professor? Isso é fácil. A gente vai fazer uma fatoração no 12. Ao fatorar, a gente só vai usar números primos, lembra disso? Só números primos. Então, o primeiro número primo é o 2, vou dividir vai dar 6, por 2 de novo, vai dar 3, por 3 vai dar 1. Isso quer dizer o seguinte, que aqui eu tenho 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. Se você lembrar ali do exemplo que eu fiz, ó, eu tirei o quadrado, eu cortei.
Então aqui eu posso escrever assim, ó, 2 ao quadrado vezes 3. E isso aqui, ó, pela propriedade dos radicais, a gente pode escrever assim, ó, na forma de um produto, ou seja, de multiplicação. 2 ao quadrado vezes 3, ó, em dois radicais diferentes, tá vendo? Dois radicais diferentes. Isso aqui é a mesma coisa que o 12. Isso quer dizer que esse carinha aqui, ó, vai cortar esse 2 com a raiz e vai ficar assim, ó, 2 raiz de 3. E é por isso que a gente chega a essa conclusão aqui, ó. Essa conclusão aqui, 2 raiz de 3 centímetros. Eu queria que você observasse o seguinte, e se acostumasse com esse tipo de resposta, porque na geometria ela é muito comum, tá? Na matemática ela é muito comum. Vamos resolver mais um exemplo para a gente fixar bem o conhecimento, tá? Que isso é muito importante. Então vamos lá. Agora, ó, eu tenho um outro triângulo aqui, ó. E aqui eu tenho um cateto chamado X, um cateto chamado 20. Professor, mas como é que sabe que esse é cateto? Olha para o desenho, ó. Olha para o desenho. Só está faltando a bolinha, mas está vendo aqui ó, o quadradinho? Então isso quer dizer que esse cara que está oposto ao quadradinho é a nossa hipotenusa, ok? Então vai ser 25 ao quadrado igual a 20 ao quadrado mais x ao quadrado. Deixa eu ajeitar esse x aqui que ficou feio, hein? Tá? Ó, vou dar uma pausa aqui rapidinho, porque talvez tenha alguém assistindo esse vídeo que já está mais acostumado com matemática, beleza? Então, se você não entender bem isso aqui, continua fazendo o Teorema de Pitágoras do jeitinho, tá? Eu quero que quem já entendeu bem, quem já sabe mais ou menos, lembre disso aqui, ó. O meu primeiro triângulo é um 3, 4 e 5, tá? Existe uma relação de proporcionalidade entre os triângulos pitagóricos. Existem outros triângulos pitagóricos, depois eu passo para você com calma. Mas esse daqui, ó, é o triângulo base. Então eu quero que você perceba o seguinte, ó, que esse cara aqui, ó, ele está na mesma posição que esse carinha aqui, ó. Na matemática eles são chamados de homólogos, tá? Homólogos. Eles estão em mesma posição. Tá bom? Isso quer dizer que esse cara aqui, ó, ele foi multiplicado por 5. Que 5 vezes 5 dá 25. E se você perceber esse outro carinha aqui, ó, ele foi multiplicado por 5 também. Porque, ó, 5 vezes 4 dá 20. Isso quer dizer que para que esse triângulo pudesse fechar, esse carinha aqui, ó, ele também deveria ser multiplicado por 5, desculpa. Então 3 vezes 5 tem que dar 15. Essa é uma relação de proporcionalidade, tá? Igual a 15. É por isso que eu escrevi o 15 lá. Tá? Isso aqui é para o cara que já está estudando matemática um pouquinho. Se você tiver cruzinho de matemática, vem comigo aqui agora, tá bom? Ó, aqui vai dar 25 ao quadrado, é a mesma coisa que 625, que é 25 vezes 25, ok? 20 ao quadrado é a mesma coisa que 400. E tudo isso é igual a x ao quadrado. Tá? Então a gente vai tirar a raiz dos dois lados agora. Ó, raiz aqui e raiz aqui. Isso quer dizer, ó, outra explicação que é bem importante para vocês gravarem. Ó. Todas as vezes que eu trocar os dois caras ao mesmo tempo, não tem problema algum se eu trocar sinal. Ó. X igual a 225, que é resultado da diferença. Tá? Só que esse 225 ele está dentro da raiz. E se você pegar e multiplicar 15 vezes 15, você vai achar quanto? Adivinha? 225. Então, ó, o resultado desse problema aqui realmente é 15. Ó. A gente já tinha verificado isso lá no comecinho. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido bem essa síntese aí de geometria, tá? Essa síntese é bem importante para você começar no estudo da geometria. Então, pega firme aí, dá uma procurada na internet, vê um material legalzinho e vai fundo, que dá para você ser aprovado em qualquer concurso. Tá bom, gente?